assessoria especializada da Corregedoria Geral da Justiça ou do FRJ, desde que delimitado o ponto específico do tema em que paira a dificuldade. Tá? Então, eventualmente, se o juiz ele não tiver aqui meios ali, né, ele não tiver forma de solucionar realmente essa consulta que foi levada a ele pode pedir o auxílio da assessoria da Corregedoria Geral da Justiça, tá? Ou até mesmo do FRJ, tá? Do Fundo de Reparelhamento da Justiça. Tá? Geralmente, quando é do FRJ, é quando se trata de emolumentos, tá? Consulta acerca de emolumentos. Artigo 423, reclamação. A reclamação apresentada em razão da percepção ou exigência de emolumentos excessivos. Aqui ele traz o mesmo nome, tá, que a gente teve lá atrás quando a gente viu da reclamação disciplinar. Lá também está na seção somente reclamação, mas leia-se, lá é a reclamação disciplinar, em razão da prática, né, de alguma alegação de alguma irregularidade na prática da atividade notário registral, e aqui a do 423 é uma reclamação em razão de emolumentos, tá? Ou seja, foi cobrado a menos ou foi cobrado... Tudo bem que, em tese, quem é cobrado a menos emolumentos nunca vai entrar com uma reclamação, né? Também não é... Já exigir demais, né? Da pessoa. Mas, em tese, quando ele é cobrado a mais, aí sim, eventualmente, vem essa questão relativa à percepção de emolumentos numa cobrança excessiva, tá? Porque ele sempre coloca aqui emolumentos excessivos, que seria a mais, ou indevidos, tá? Indevidos seria um emolumento pago a menor. Tá? Então, em tese, entraria aqui. Lembrando que também é uma falta funcional, tanto o pagamento cobrança a mais de emolumentos, como também a menor. Então, a reclamação apresentada em razão da percepção ou exigência de emolumentos excessivos ou indevidos será distribuída ao juiz dos registros públicos. A reclamação disciplinar, diretor do foro. Tá? Então, cuidado, sempre essas duas nomenclaturas. Ou, na ausência da unidade privativa, ao diretor do foro. Então, se não tiver de registros públicos, aí, subsidiariamente, você acaba jogando para o diretor do foro. Então tem que tomar um cuidado tremendo isso, porque a reclamação disciplinar lá, o juiz de registro público nem aparece. É direto no diretor do foro ou o vice-corregedor geral. Então aqui as duas figuras são diferentes, tá? Então aqui primeiramente, lógico, né, quem tem atribuição de registros públicos, ou se não tiver unidade privativa, aí vai para o diretor do foro a respeito dessa reclamação. Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento legal disposições lá no livro 1, título 1, capítulo 5, seção 3, subseção 2, que é a que a gente já tratou lá atrás da reclamação disciplinar. O pedido de providência acerca da morosidade no trâmite, voltado à apuração da irregularidade, será apresentado inicialmente ao juiz condutor do feito por escrito, que deverá impulsioná-lo no prazo de 5 dias úteis. Tá? Então aqui, eventualmente, ele não dá uma saída, né, igual nos outros, né, que ele vem falar, não configura morosidade, etc., não cumprimento do prazo, em razão da complexidade da matéria, etc., como ele traz algumas exceções. Aqui não, tem que cumprir o prazo que foi determinado aqui, eventualmente, né, tendo morosidade no trâmite, ele deve impulsionar para cumprir em 5 dias úteis, porque é uma reclamação sobre emolumentos, aqui não pode ficar esperando muito. Tá? Teve uma cobrança indevida, então quanto antes já correr atrás, se digamos assim, o juiz de registros públicos ou até mesmo o diretor do foro já foi instado já de que teve uma irregularidade de cobrança. Obviamente, se não for censurado ou não for sanado, eventual equívoco interpretativo da cobrança, ele continuará lesando outras pessoas. Então, por isso, uma vez já levou a notícia, quanto antes decidir melhor, porque a serventia, o trabalho não para. Então, para que não prejudique mais pessoas, a norma ela aperta muito o juiz nesse aspecto para que ele realmente dê uma decisão. Na hipótese de inequívoca urgência, o pedido poderá ser apresentado diretamente ao corregedor geral. Então aqui são 3 figuras, enquanto na reclamação disciplinar eram 2. E lá o diretor e o vice-corregedor. E aqui na figura, no caso de urgência inequívoca, vai para o corregedor geral. Então essa bagunça da própria norma, né, de hora lá, olha aqui, uma hora para o vice, outra hora para o corregedor, o diretor do foro, o juiz de registro público, fica essa bagunça, né, girando para lá e para cá. Então isso vocês têm que levar para a prova para não cair em nenhuma confusão do examinador. Vamos lá, 424, 425. Impugnação ao valor declarado, tá? Um instituto muito peculiar daqui. E esses institutos peculiares daqui de Santa Catarina, que são os queridinhos de prova. Artigo 425. A impugnação da base de cálculo dos emolumentos e da taxa do FRJ será autuada como processo administrativo, tá? Então, eventualmente, se há uma suspeita ali de simulação dentro de valores, etc., simplesmente para lesar o erário, reduzir impostos, reduzir eventualmente as taxas devidas aos cartórios, tem a chamada aqui o instrumento de impugnação ao valor declarado. Tá? Quem dera nós tivéssemos isso em São Paulo, tá? Infelizmente está longe de acontecer lá.
Artigo 426. Recebida e autuada a impugnação e o comprovante de notificação do interessado, a autoridade, transcorrido o prazo para a resposta com ou sem manifestação, designará um avaliador judicial. Tá? Então, eventualmente, essa impugnação, tá, em via de regra, ela é realizada por um tabelião de notas oficial de registro de imóveis, né? Basicamente por quê? Porque envolvem, né, declaração, envolvem valores utilizados, né, para fins negociais. Então eles alegam, né, eles impugnam esse valor aqui falando que há uma simulação em tese, um imóvel em Balneário Camboriú sendo vendido por R$10 mil e suponhamos que o valor venal esteja abaixo também. Obviamente isso não é razoável. Tá? Então vem essa impugnação de valor. Eu citei o exemplo de Camboriú porque esse instituto surgiu por causa de lá mesmo. Tá? Essa decisão veio justamente oriunda de lá, que eles trouxeram essa impugnação de valor, porque a cidade de Balneário, lá os imóveis são caríssimos. E justamente por causa daquela região que surgiram esses problemas aqui por uma recorrência. E também é uma força muito boa aqui das entidades de classe aqui de Santa Catarina. Então, recebida e autuada a impugnação e o comprovante de notificação do interessado, a autoridade, transcorrido o prazo para a resposta, com ou sem a manifestação, lhe designa o avaliador judicial. O laudo deverá ser entregue no prazo de 2 dias úteis. Tá? Então, aqui, já falamos de um dia útil lá atrás, agora há pouco, né, um prazo muito exíguo, né, de uma comunicação do juiz de registros públicos para a corregedoria, e aqui nós temos então um prazo de 2 dias úteis do avaliador judicial. E embaixo, como se não bastasse, tem um de 3 dias úteis, tem um de 10 úteis e um de 5 úteis. Ou seja, é praticamente uma tabela, né, só nessa parte nossa aqui, falando sobre o único instituto que é impugnação ao valor declarado. E pasme, o IES adora trabalhar com esses prazinhos aqui, né, e fazer bagunça. A autoridade poderá prorrogar o referido prazo por 3 dias úteis em razão de expressivo acúmulo do serviço ou da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, tá? Então soma-se aos 2 úteis mais 3, seriam 5 dias úteis. E juntado o laudo de avaliação, será concedida vista ao Ministério Público quando a discussão também envolver a definição da taxa do FRJ. Tá? Então, se também envolver a base da taxa de fiscalização, o Ministério Público também será concedida, né, para que o Ministério Público dê vista, né, no processo. O artigo 428, a impugnação será julgada em até 5 dias úteis. O vencido responderá por custas e despesas do incidente, tá? O que não aparece lá no procedimento de dúvida, aqui nós temos, está dentro da impugnação ao valor declarado, essa devida, né, as custas e despesas do incidente, e da decisão caberá recurso no prazo de 10 dias úteis ao Conselho da Magistratura. Surge mais um órgão, mais um monte de prazo para vocês aqui. Tá? Isso aqui é pergunta-chave que o IES adora fazer isso aqui, falar para quem que vai, eventualmente um recurso de impugnação de valor, para quem que ele vai. Aí põe corregedor, 5 dias úteis, coloca vice-corregedor, 3 dias úteis, coloca juiz diretor do foro, 2 dias úteis, e assim vai. A impugnação é perante o juiz diretor ou de registros públicos? Perante o juiz diretor. Tá, essa daqui, a impugnação ao valor declarado... Não, minto, desculpe. Não, é o de registros públicos, está dentro do capítulo dele. Tá? Como a gente tratou aqui, o capítulo seção 1, a competência do registro público. Capítulo 5, seção 1 é a dúvida, a 2 é a consulta, a 3 é a reclamação e a 4 é a impugnação ao valor declarado. Tá? Não, mas é o juiz de registro público, é a incumbência dele. Eventualmente, o recurso será protocolado no órgão prolator da decisão e juntado nos autos do processo a que disser respeito. E o parágrafo 2º, recebido o recurso apenas no efeito devolutivo, o recorrido será intimado para apresentar razões em também 10 dias úteis. E transcorrido o prazo, com ou sem as razões do recorrido, os autos serão remetidos ao órgão julgador. Tá? Então, esse aqui é o procedimento que nós temos da chamada impugnação ao valor declarado. Tá? Então, muito cuidado. O laudo de 2 dias úteis poderá ser prorrogado por mais 3 dias úteis. Juntado o laudo, abre-se vista para o MP e não se fala em prazo. Tá, de vista para o MP, de quanto tempo o MP vai. Tá? Diferentemente, se vocês derem uma olhadinha, quando a gente trata lá do pedido de impugnação, a impugnação, por exemplo, a habilitação para o casamento, o prazo do MP é 5, igual ao das partes para fornecer provas, e o juiz também decidindo em igual prazo. Porém, aqui na impugnação, a impugnação depois, né, deverá ser julgada, né, depois da vista do MP em 5 dias úteis, e a decisão cabe recurso no prazo de 10 dias úteis ao Conselho da Magistratura, tá? Que é um outro órgão do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Santa Catarina. E aparecendo agora para nós aqui o Conselho da Magistratura, tá, que teria essa competência. Aqui no 430, aí ó, outro recurso, tá? Cuidado, tá? Não coloquem, vai sempre cai também, o IES adora perguntar, o efeito suspensivo. Não tem nesse caso, tá? O recurso apenas no efeito devolutivo, tá?
Então, muito cuidado com isso. E também a mesma questão para o recorrido será intimado a apresentar razões no prazo de 10 dias úteis. Sistema informatizado e processo eletrônico, tá? 430. O sistema deverá ser entendido como software oficial disponível